Warren Buffett tem 94 anos, um dos maiores investidores de todos os tempos. Mas hoje, cada trimestre pode ser o último. E no dia em que a notícia sair, todos estarão olhando para a mesma tela, a que mostra a Berkshire Hathaway. Veremos um flash crash de 10% em apenas alguns minutos? Para antecipar uma reação tão brutal, é crucial entender o estado atual da Berkshire. Como o grupo está estruturado, o que os movimentos recentes da carteira revelam e quem está realmente no comando, porque no dia em que tudo mudar, será essa fundação que será posta à prova. Hoje, a Berkshire Hathaway detém 347 bilhões de dólares em caixa. É enorme, o suficiente para dar 43 dólares a cada ser humano na Terra ou 1.300 dólares a cada americano. Mas o número bruto não é suficiente. O que importa é a proporção. O caixa agora representa 30% dos ativos totais da Berkshire, o nível mais alto já registrado na história da empresa. A última vez que vimos isso foi em 2006, pouco antes da crise financeira global. E não é coincidência, em cada grande período de estresse, seja em 2000 ou novamente em 2008, Buffett conseguiu fechar grandes negócios. Mesmo em 2020, de uma forma diferente, Buffett já havia reconstruído enormes reservas de caixa. Como ele sempre disse, o caixa é uma arma estratégica. Exceto que desta vez ele não está usando, ainda não. Em 2025, Buffett renunciou oficialmente como CEO após mais de 60 anos à frente da Berkshire Hathaway. Uma sucessão há muito esperada, mas simbolicamente poderosa. Ele já não toma as decisões, ainda consulta e continua presente. Mas a alocação de capital está agora totalmente nas mãos de sua equipe, com Greg Abel liderando o comando. Então, o que aconteceria se a notícia saísse amanhã de manhã? Buffett ainda está vivo, mas se amanhã ele falecesse, o mercado ficaria dividido entre duas emoções opostas. De um lado, a Berkshire é uma máquina de caixa, uma das empresas mais sólidas do mundo com ativos reais e uma avaliação mais do que razoável. A Berkshire está atualmente sendo negociada a 12,6 vezes os lucros, quase 25% abaixo de sua própria média histórica de 15 anos de 17. O S&P 500 está acima de 28, mais que o dobro, então imaginar matematicamente uma queda de 20% como alguns temem não faz sentido. A Berkshire Hathaway não é uma startup avaliada em promessas, é um enorme conglomerado feito de ativos reais, lucrativos e estáveis com fluxos de caixa consistentes ano após ano. A Berkshire possui integralmente empresas de altíssimo fluxo de caixa como a BNSF Railway, uma das maiores redes ferroviárias da América, a Geico, um gigante de seguros de automóveis, a Berkshire Hathaway Energy, que abastece milhões de lares, e marcas icônicas como See's Candies, Dairy Queen, ou industriais como Precision Cast Parts e Lubrizol. Essas empresas geram lucros sólidos ano após ano, e são 100% propriedade da Berkshire. Elas injetam caixa fresco no grupo todos os dias, como um fluxo contínuo de renda e, mais importante, permitem que a Berkshire opere em um ciclo fechado, sem necessidade de mercados, sem necessidade de dívida, apenas fluxos de caixa puros alimentando mais ativos. A Berkshire também possui enormes posições em Apple, Coca-Cola, Bank of America, então não ser um grande crash é impossível, isso não é uma opinião, é uma realidade estrutural. Se víssemos um flash crash, se os mercados ousassem cair tanto, haveria uma recompra massiva e, simplesmente, todos correriam para comprar essa máquina de caixa e essa cesta de ativos premium com desconto. A ação se recuperaria instantaneamente. A Berkshire não pode colapsar da noite para o dia, isso não é possível. Mas, por outro lado, inevitavelmente haverá reações emocionais e especulação de curto prazo. A morte dele significará que ele não estará mais lá para consultar e que a Berkshire, a incrível máquina que ele construiu, estará inteiramente nas mãos de seus sucessores. E confiança não é algo que se transfere da noite para o dia. Portanto, não haverá crash, mas provavelmente uma queda marginal de 1%, talvez 3% ou 4% em um momento de emoção, mas não mais, porque a verdade é que o mercado já precificou essa transição há anos. Buffett tem 94 anos, não é uma breaking news, mas quando a manchete finalmente aparecer, as telas ainda piscarão porque não será apenas o fim de uma vida, será o fim de uma era. O que muitas pessoas não percebem é que Warren Buffett já não é CEO da Berkshire Hathaway. Ele renunciou oficialmente em 2025, após mais de 6 décadas no comando. Hoje, Greg Abel está no comando. Ele foi o sucessor designado de Buffett por anos e já vinha gerindo as operações há algum tempo. Ao seu lado, Ajit Jain, supervisionando o braço de seguros, que é a pedra angular da máquina Berkshire. Poucos entendem isso. Mas a Berkshire não é apenas um fundo de investimento, é um motor de fluxo de caixa. No centro de tudo estão os seguros. Essas empresas geram o chamado float, dinheiro coletado hoje,
mas não necessário para pagamentos até muitos anos depois. E Buffett usou esse float por décadas, para comprar empresas, ações e ativos reais, sem nunca depender de dívida ou financiamento externo. Tanto Abel quanto Jane reportam ao conselho, e a estrutura de governança há muito tempo foi construída para operar sem Buffett. Então a Berkshire não ficará sem liderança e, de uma perspectiva puramente operacional, a morte de Buffett não mudaria o dia a dia, mas o que poderia desaparecer é a ousadia. A ousadia de fazer grandes apostas, quando todos os outros têm medo. A ousadia de agir no meio do caos. Em sua melhor fase, Buffett tinha esse dom. Em 2008, por exemplo, ele injetou 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs durante o auge da crise financeira, depois despejou bilhões a mais no Bank of America, em termos que só ele poderia exigir. Apostas arriscadas, mas incrivelmente lucrativas. Mas nos últimos anos, esse Buffett tem estado mais quieto. Em março de 2020, quando os mercados colapsaram, todos esperavam que ele agisse, como em 2008. Mas nada aconteceu. Em vez disso, ele chocou os investidores vendendo todas as ações das companhias aéreas perto do fundo, registrando mais de 4 bilhões de dólares em perdas apenas semanas antes de elas dispararem novamente. Foi um erro raro e um sinal de que o Buffett das ousadas apostas em crises já estava desaparecendo, sem grandes recompras, sem aquisição lendária. E agora, com mais de 300 bilhões de dólares em caixa, uma pergunta permanece. Quem puxará o gatilho? E terão a mesma ousadia quando a próxima crise estourar? Nós vimos balanço sólido, avaliação razoável, ativos reais. Mas uma pergunta permanece, e talvez a mais importante. O que farão com todo esse caixa? Hoje a Berkshire está sentada sobre mais de 300 bilhões de dólares. E por meses até anos não aconteceu muita coisa. Nenhuma grande recompra, nenhuma aquisição ousada, nenhum movimento contrarian. Apenas caixa, acumulando, e tranquilamente aplicado em T-bills de 5%. Com Buffett no comando, esse silêncio fazia sentido. Ele era capaz de esperar anos, e então agir rápido, como em 2008 com Goldman Sachs ou Bank of America, bem no meio da tempestade. Mas agora, Buffett já não toma mais essa decisão sozinho. Cabe a Greg Abel e sua equipe apertar o botão, e esse é o verdadeiro teste. Terão a mesma paciência, a mesma ousadia, a mesma capacidade de investir bilhões? Quando ninguém mais ousa, ninguém sabe, nem mesmo o mercado. E é exatamente aí que a dúvida pode se infiltrar, não sobre a força da Berkshire, mas sobre a eficácia futura de todo esse capital. Enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, o caixa se torna tanto uma força quanto uma interrogação. E em caso de choque repentino, mesmo que de curta duração, é essa incerteza que os mercados podem punir. Então, o que acontecerá no dia em que a notícia sair, Buffett morre, a mídia explode, as homenagens inundam? Os mercados abrem e todos os olhos se voltam para a mesma tela, Berkshire Hathaway. Não haverá crash, porque os fundamentos são sólidos, porque a avaliação é razoável, porque os ativos são reais e o plano de sucessão já está em vigor. Provavelmente uma das transições mais bem preparadas da história corporativa. Mas nas horas seguintes, em meio à emoção e à dúvida, poderemos ver uma breve reação marginal, desencadeada por uma coisa: confiança. Buffett não estará mais lá para tranquilizar com seu histórico. Não estará mais lá para explicar ou comprar quando o pânico estourar. E mesmo que Greg Abel seja competente, levará tempo para ele incorporar esse papel. Na verdade, o único verdadeiro teste será a futura alocação de capital, o que farão ou não farão com essa montanha de caixa. Mas se, quando chegar a hora, a Berkshire agir como em 2008, aproveitando uma oportunidade que ninguém mais ousa tocar, então a mensagem será clara. Mesmo sem Buffett, a filosofia continua viva. E nesse caso não será um fim, mas o início de um novo ciclo, com os mesmos princípios, a mesma disciplina e a mesma força silenciosa.